Já estamos chegando na etapa final já de 2 Timóteo. Estamos quase concluindo as cartas pastorais. Essa água colocou aqui? É para mim? Ah, que bom. Eu tinha pego dele agora, ficou melhor. Muito bem. Estudamos as cartas de prisão, 5 cartas de prisão. Agora estamos também trabalhando com a exposição das 3 cartas pastorais. Vimos 1 Timóteo, vimos Tito e agora 2 Timóteo. O alvo do apóstolo Paulo com relação a Tito e com relação à Igreja de Cristo é motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Quando estudamos Tiago, nós vimos que tribulações desta vida é uma certeza. Provações nesta vida é uma certeza que vamos passar. Então, mas nós temos alguém que nos consola, o Espírito Santo, que nos capacita, nos ensina, o Espírito Santo. E por isso nós temos condições de passar por essas provas. E nós estamos aqui para vivermos para o louvor da glória de Deus, como bom soldado de Cristo. Essa carta trabalha esse aspecto, sermos bons soldados de Cristo. Para isso nós precisamos cultivar zelo em nossas vidas, as coisas de Deus, coragem e firmeza. E ele retratou isso com 3 ilustrações: a ilustração do soldado, a ilustração do atleta e a ilustração do lavrador. E por último, ele deu o exemplo máximo, o Senhor Jesus. E no Senhor Jesus nós podemos partilhar da vida e vida eterna, podemos partilhar do reino milenar futuro terreno e podemos partilhar, desde que nos entregamos a Ele, da fidelidade dEle em nossas vidas. O alvo da igreja é combater a falsa doutrina, principalmente quando ela se torna normativa, como em nossos dias. Manejar corretamente a palavra da verdade. Ainda hoje, eu estava vendo uma propaganda de um exercício de memorização. E a pessoa que estava falando da memorização devia se tratar de um crente, porque ele falou que Deus nos deu uma memória capaz de memorizar toda a palavra de Deus. Esse exercício. E devemos evitar, nos abster de conversas profanas, lembrando que profanidade é tornar aquilo que é santo comum. Não precisa necessariamente ser uma atitude errada. Basta ela não ser para a glória do Senhor. Ela é profana, principalmente quando elas atingem os nossos cultos, fazendo dos nossos cultos cultos profanos, trazendo coisas que humanizam, que estão voltadas para o homem, perdendo o foco na adoração do Senhor. Pois a profanidade é como câncer, ela contamina, ela se espalha, ela é mortal e ela destrói o corpo de Cristo, a igreja. Para isso, nós como igreja, corpo de Cristo, devemos ter uma ambição: separar-se para a honra de Deus. Um viver que honre, um viver digno. Separar-se da impureza prática. Precisamos ter uma vida buscando a santidade. Separar-se da impureza doutrinária. Meus irmãos, se nós observarmos as cartas pastorais,
ele insiste e persiste nessa questão da doutrina, com o cuidado que devemos ter com a falsa doutrina, e separar-se dos laços do diabo, porque por trás de tudo isso está Satanás, que está querendo destruir o cristianismo, destruir o compromisso do cristão com Cristo, destruir o testemunho da igreja. Ele quer destruir. Para isso é necessário observar um alerta que é levantado para a igreja. Estar preparada para tempos em que a apostasia é norma. A apostasia é desviar-se do caminho. E desviar-se do caminho já é norma no cristianismo. Então precisamos estar muito atentos. Alerta ao caráter e à conduta dos falsos mestres. Eles estão aí. Eles estão infiltrados na igreja, desde que a igreja nasceu, eles já vêm se filtrando. E quanto mais que eles já estão muito mais infiltrados nos nossos dias. O caráter de extremo egocentrismo exibindo religiosidade. Essa é a postura dos falsos mestres, dos falsos profetas. E eles usam táticas, e as suas táticas são infiltrar-se nas famílias, instigar mulheres inseguras e imitar apóstatas do passado. São atitudes padrão. Precisamos observar isso. Vimos no domingo que a igreja pode ter um abrigo, a Escritura. A Escritura é nosso abrigo, é o nosso norte, é a nossa direção, é a nossa referência. E hoje nós vamos estar vendo a atividade da igreja. Muito bem. Então, capítulo 4, versículo 1. E aqui nós vamos estar observando o quê? A confrontação do amor humano pela heresia com a palavra pregada. O que acontece? O ser humano, ele não ama a palavra, ele ama a heresia. Por isso que tem tanta igreja de todo tipo, cada uma com uma mensagem diferente, e muitos acham que todos estão certos. Engano. A verdade é absoluta e única, está aqui na Bíblia. Tem mais mentira do que verdade rodando por aí, com o nome de cristianismo. Então precisamos estar atentos a tudo isso. Versículo 1. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Vamos compreender isso. Primeiro, existe uma solenidade aqui, meus irmãos. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus. É um ato solene. É um ato solene porque é diante de Deus Pai e diante de Deus Filho. Então, a solene e urgente responsabilidade que nos cabe e que coube a Timóteo é diante de Deus Pai e de Jesus Cristo. E essa responsabilidade é o quê? Proclamar o Evangelho. Sim, eu amo a mensagem da cruz, acabamos de cantar. Essa exatamente a função aqui que está sendo solenemente se comprometendo. Proclamar o Evangelho de modo constante e competente, à luz do quê? Da apostasia, das heresias. Para isso, nós precisamos compreender alguns aspectos. Nós temos uma responsabilidade de arauto. E essa responsabilidade é solene, porque é à luz do juízo de Deus, que há de julgar os vivos e mortos, e à luz da urgência diante da vinda dele, pela manifestação e pelo seu reino. O que é
a responsabilidade principal, minha e sua, da nossa igreja. A responsabilidade principal é pregar a palavra. Veja o versículo 2. 2. Prega a palavra. Essa é a responsabilidade principal de toda a mensagem das cartas pastorais. Voltando no 1, Claudinho. Todo mais tem que estar relacionado a isso. O verbo pregar significa pregar como arauto. O que é arauto? No tempo de Paulo, o governante, ele estabelecia comunicação com o povo através do arauto. O arauto ia e fazia uma proclamação do governante para que ela fosse conhecida, ouvida, estabelecida e obedecida. Isso é um arauto. E no tempo de Paulo havia o arauto. E esse arauto especial fazia proclamações para o povo em alta voz. E eles deviam ouvir e obedecer essas proclamações. E não obedecer o arauto era uma falta grave. E se maltratar o arauto, mais grave ainda. Cristo, ele ama a sua igreja. Ele ama cada crente. Cada um deve ser arauto. Ele sabe, e vimos isso, que perseguições, situações atribuladas são uma certeza. Mas a vingança é dele. O fato que não fica impune. A expressão conjuro-te deve ser entendida como testemunho solene. Por que é solene? Porque é perante Deus e perante Cristo. Isso traz uma responsabilidade muito séria, de extrema responsabilidade para cada um de nós. Que nós devemos ser arauto diante daquele que há de julgar vivos e mortos. Agora, vivos e mortos, não é só porque, vamos lembrar do contexto. Aonde está o apóstolo Paulo? Masmorra. No capítulo 4, ele está à véspera do quê? Da execução. Mas a ênfase aqui não está no fato dele estar caminhando ao martírio. Mas o que aqui a ênfase é que todos os arautos, em convocação solene diante do Pai e do Filho, serão julgados no dia em que o Senhor Jesus vier para a sua igreja. Então, a promessa, nós não vimos isso nas cartas de prisão em Tessalonicenses? Vamos relembrar isso. Por quê? Nós somos convocados como arautos. Tem uma responsabilidade. E tem uma prestação de contas. Prestação de contas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, só para a gente relembrar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E mortos? Da igreja, que é uma promessa da igreja. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com Jesus e aqueles que morreram antes, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ele vem buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo, os que estão vivos em Cristo, para uma prestação de contas. Claudinho, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ou seja, vai ter prestação de contas. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Enquanto aqui, o que você produziu, o que nós temos produzido. Interessante que no meio evangélico as pessoas ficam satisfeitas simplesmente, eu creio em Jesus. Mas iniciativa zero. A iniciativa é menos que um fantoche, que um espantalho. O espantalho ainda funciona. Lá em casa estava cheio de problema da maritaca chegar lá e arrancar a tábua do forro. Penduramos ali na varanda onde ela estava entrando, um gavião de madeira. Acabou maritaca. O gavião é de madeira. Ele não voa, ele não pia, ele não se mexe. Crente que não cumpre o seu papel é menos que o espantalho. E vai ter prestação de contas. Esse é o mal que tiver feito, ficar omisso. O bem vai ser premiado. Aqui é tribunal de Cristo, não é julgamento se vai ser salvo ou não. É o julgamento das obras do crente, como que ele viveu o seu cristianismo aqui nesse mundo. Isso nos leva a 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Qual que é a nossa função? Ministros. Agora não é ministro do Lula. Ministro aqui, o pensamento é de uma embarcação daquele remador, daquele escravo, daquele servo que fica remando. Esse é o ministro. É o servo. Dispenseiro. Ele é responsável pela dispensa de Deus, pela economia de Deus, pela proclamação dos mistérios da palavra. 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, como bom soldado de Cristo. Fidelidade. 3. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, pelas pessoas, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Qual que é a preocupação de Paulo? Como que eu vou me apresentar diante do tribunal de Cristo? É isso que ele não está preocupado com o tribunal humano, com a opinião das pessoas, nem com os achômetros que ele possa ter. 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Ou seja, ele não está com a consciência pesada. Nem por isso ele está achando que ele está justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Eu vou ter que prestar conta. 5. Portanto, nada julgais antes de tempo, até que venha o Senhor. Que é o que nós estamos vendo no nosso texto. Até que venha. O qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Existe uma premiação para aqueles que são fiéis. Muito bem.
Capítulo 9, ainda de Coríntios, versículo 24. 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha a ilustração do atleta aqui. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, coroinha de louro. Nós, porém, a incorruptível, que é aquilo que glorificou o Senhor pelas nossas ações aqui. 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olhando o atleta. Ele tem que estar focado. No quê? Na vontade de Deus, na palavra de Deus, como arauto do Senhor. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que sentido que ele está falando? De ele evangelizar alguém, e esse alguém ter uma obra maior do que a dele e ganhar a coroa. Vamos entender que ali a ideia é de pódio. Alguém vai chegar em primeiro lugar. Segundo e terceiro. Não é assim? Muito bem. Capítulo 3, versículo 12. É em Coríntios mesmo, 3:12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha. 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Note um dia com letra maiúscula. Dia do Senhor, onde vamos ter que prestar conta. Porque está sendo revelada pelo fogo. Fogo sempre tem a ideia de julgamento. Tá? Vamos lembrar que Jesus ressurreto, ele é visto nos céus como um ancião com olhos como chama de fogo, que tudo vê e tudo julga. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, ou seja, o Senhor vai provar. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, sobre Cristo, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, e eterno. Mas esse mesmo será salvo. Note, ele não está julgando se a pessoa vai ser salva. Ele está julgando como ela viveu a vida aqui. Todavia, como que através do fogo. Que é exatamente esse papel que eu falei. A pessoa se está satisfeita. Puxa, eu creio em Jesus, eu estou salvo, está bom desse jeito. Ele nada faz. Vai ser salvo? Vai. Como que através do fogo. A eternidade inteira, ele vai ser um zero à esquerda. Diante do Senhor, ele não apresentou nada. Muito bem. Então, a recompensa existe para o serviço fiel. E esse serviço é urgente à luz da manifestação e pelo seu reino. Agora, o que tem a ver aqui o reino? Tem a ver com as recompensas dos galardões. Apocalipse capítulo 2, versículo 24. De que reino eu estou falando? Deste aqui. Ele prometeu um reino para ir, onde o filho de Davi vai se sentar no trono de Davi em Jerusalém. Vai ter um reino milenar. A noiva, que é a igreja, vai ser arrebatada. Vai se tornar esposa. Ele volta para estabelecer esse reino na terra. E a esposa, que é a igreja, vem com ele para reinar como rainha, como corregente.
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, note que aqui ele está enfatizando a questão de doutrina também, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Que coisas profundas de Satanás? As táticas dos falsos profetas, as heresias, tá? 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Temos que fazer o que temos, o papel de arauto, de servo, conserva isso até que ele venha. 26. Ao vencedor, que for fiel, cumprir tudo direitinho, que receber galardão, que guardar até o fim as minhas obras, as obras de Cristo, aquilo que glorifica o nome dele, eu lhe darei autoridade sobre as nações no reino. A gente fica tão focado nas coisas aqui, temporais, deste mundo, como se a eternidade fosse aqui, mas ele está apontando que a eternidade é futura. A gente começa já crendo, mas nós temos um papel a cumprir aqui, e se não for satisfatório esse papel ser cumprido de arauto, não vai ter autoridade no reino, não. Muito bem. Voltando para o nosso texto, 2 Timóteo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Note que esse papel de arauto, portador da palavra, ele tem um papel ativo, contínuo, constante, e que carrega doutrina também. Algumas pessoas dizem assim, eu estou salvo, está muito bom, já é o suficiente. E quando você fala de doutrina, não tem interesse nenhum nisso. Nem estou aí com esse negócio de doutrina. Portanto, eu já creio que Cristo já está resolvido. Não é a ênfase que tem tido nos textos. Não é o que nós temos estudado. Então existe uma responsabilidade de proclamar o Evangelho constantemente, dedicadamente, com fidelidade. Por quê? Porque somos os arautos. Arautos, uma convocação solene diante do Pai e do Filho, para pregar a palavra em ocasiões favoráveis e também em circunstâncias desfavoráveis. Vamos pensar um pouquinho em Paulo. Paulo, ele pregou no pátio do templo. Paulo, ele pregou na sinagoga. Paulo, ele pregou na beirada do rio. Paulo, ele pregou na prisão, algemado. Paulo, ele pregou no mar, na tempestade. Paulo, ele pregou, gente, constantemente, em todo lugar, em qualquer circunstância, a tempo e a fora de tempo. Mas isso era o Paulo. Não. Isso é que todos nós temos que ser. O texto não está falando que é para o Paulo ser, o Timóteo ser, não. Está falando para o Paulo ser, o Timóteo ser e nós também. Nós também temos a mesma responsabilidade. Em Eclesiastes, tem um versículo assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, devemos parar de inventar desculpas e pôr as mãos à obra. É muita desculpa, gente.
Não tem uma abordagem que a gente faça num irmão que não tenha uma desculpa cabível. Sempre tem uma desculpa cabível. E creio que até sincera. Mas o problema é que a igreja como um todo, o comportamento normal, habitual, é de desculpas cabíveis. Será que o apóstolo Paulo tinha desculpas cabíveis? Nós vimos no domingo que ele foi apedrejado até a morte. O que ele fez? Foram lá, pegaram ele lá, estirado, levaram para casa, fizeram os curativos nele. No dia seguinte, ele já seguiu viagem para a cidade vizinha para ir pregar. E não ficou com medo com o povo daquela cidade, não. Na volta, ele parou lá de novo para pregar, onde ele foi apedrejado. Acho que se fosse eu que tomasse tanta pedra e não morresse, eu acho que eu ficava um mês de cama. Está doendo. Não foi o que aconteceu com ele. Interessante, quando a gente fala de soldados, a gente vê tanto exemplo, né? Quantos holandeses tentaram invadir o Brasil. Lá no Nordeste, um daqueles caboclos, ele enfrentou e ele tomou um tiro de mosquete no braço, que é aqueles de bocão, e pendurou o braço dele. Ficou na pele só. Ele pegou a espada que estava na outra mão aqui, terminou de tirar o braço e continuou lutando até vencer os holandeses. Na guerra do Vietnã, tem relato de soldado que estava avançando contra as trincheiras e explodiu uma bomba, arrancou as duas pernas dele. E ele não parou de avançar, só que os dois tocos foram avançando até entrar na outra trincheira. Isso por questões do mundo, por questões materiais, por questões de muitas vezes de proteger a família, de inimigo. E as coisas de Cristo, por que não são levadas tão a sério? Por que não se impõe a vida totalmente? Por que não põe dedicação nas coisas? A impressão que eu tenho é que os crentes estão tipo assim do exército brasileiro. Melancia, tudo frouxo. Três elementos são necessários para ser arauto nessa pregação. Pregar condenação. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Pregar condenação. Pregar advertência. Crê em Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. E apelo final. São 3 pontos, gente. Condenação, advertência e apelo. Esse é o conteúdo da pregação, que é responsabilidade minha e sua também. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, é aquilo que eu falei. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Igreja se tornou uma espécie de supermercado, onde eu vou escolher o que eu quero. Ah, aquele pastor fala isso, eu gosto. Não, aquele é bom. Agora está de acordo com o que eu gosto, da maneira que eu quero. E eu já adverti aqui na igreja esse tipo de comportamento. Ah, mas eu vi na internet o pastor fulano de tal falando que pode isso, pode aquilo, é lícito isso, é lícito aquilo. Vai na igreja aquele pastor, por favor. Porque aqui a gente segue a Bíblia.
E essas conversinhas fora da Bíblia, eu não aceito. A não ser que a pessoa me prove biblicamente. Só que normalmente não é isso que acontece, gente. Não tem argumento bíblico. Tem argumento assim, o outro falou, Cicrano falou, eu gosto mais daquela opinião. É sempre desse jeito. E não deve ser desse jeito. Pelo contrário, cercar-se de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas, no seu estado natural, elas amam heresia. No seu estado caído, pecaminoso, corrompido, religioso, deliberadamente, da própria vontade, do próprio desejo, se afastam daqueles que pregam a verdade. Eu não quero saber da verdade da palavra de Deus. Eu quero as coisas do meu jeito, da maneira como sempre foi. Ah, meu pai e minha mãe me ensinou. Eu já cansei de escutar isso. Meu pai e minha mãe me ensinou assim. Só que assim como seu pai e sua mãe ensinou, não é o que está na Bíblia. Não, mas eu continuo com meu pai e com a minha mãe. Imagina como o inferno está cheio de pai, mãe e filhos. As pessoas, no seu estado pecaminoso, elas têm um desejo enorme de ouvir, de seguir doutrinas que se conformem aos seus desejos ambiciosos, promovendo mestres que dirão o que eles querem ouvir. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos mitos, às conversinhas, às mentiras de Satanás. A Bíblia, por muitas igrejas, católico, adventista, mórmon, testemunho de Jeová, é um produto da igreja e não a palavra de Deus. A idolatria é um sacramento e não um pecado que condena ao inferno. As filosofias pagãs, aquilo que vem do paganismo, tomam lugar no lugar do Evangelho. Bem como a tradição humana fica acima da Bíblia. Sempre a vontade do homem em detrimento da vontade de Deus, pondo a experiência humana acima da palavra. Esses são os grupos pentecostais. Eu vi, eu senti, eu toquei. Está na Bíblia? Não está. Mas a minha experiência está acima da Bíblia. Para encerrar, Apocalipse 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Veja só, na igreja tinha pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Que arma ciladas. Ciladas que contêm aspectos doutrinários, coisas sacrificadas a ídolos e praticar prostituição. Vamos lembrar que idolatria é prostituição espiritual. Comer coisa sacrificada a ídolo é buscar o ídolo, é se submeter a ele, é não temer a vontade de Deus que fala, não comer, não.
Uns dias atrás a gente quase não conseguia chegar na igreja, porque tinha festa de congada aqui. E cheio de crente lá, comendo, bebendo, participando, comida sacrificada a ídolos. Jesuânia estava tendo também, comida sacrificada a ídolos. Lá em Jundiaí também tem a festa italiana. Comida sacrificada a ídolos. Ah, mas isso daí é folclore. Estão ensinando nas escolas para as crianças. É tudo folclore. Assim coloca como coisa. Não, não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum. Você é radical. Ousado que eu sou radical, não está escrito na Bíblia. Eu que sou radical. Está aqui, versículo 15. Outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram licenciosos. Tudo pode, tudo é normal, pode se vestir de qualquer jeito, pode falar com vocabulário qualquer, pode ter um comportamento, pode ir na festinha, pode ir no... Pode tudo. Vai no carnaval? Pode. Pode, tudo pode. E está cheio de igreja assim, a maioria. E a Bíblia chama isso de doutrina dos nicolaítas, dos licenciosos. Prega licenciosidade na igreja. 16. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que vai acusar que vai? A palavra. A palavra. Quer ter vida licenciosa? Vai ter que responder com a palavra. Quer ter vida religiosa, pagã? A palavra. Está aqui. Ah, mas como você é exagerado. Olha, gente. Vocês já assistiram alguns filmes de guerra? Eu gosto de assistir. E eu vejo que os pelotões que conseguem melhor êxito são aqueles que têm o sargento mais exigente. Daí o cidadão consegue sobreviver numa guerra, consegue sair de lá. Ou cumprir seu papel. Mas daqueles que são legaizinhos, que não sei o que, tal. Esse não vai ser bom soldado. Ah, está ali. Essa é a base da nossa fé, a palavra. Abrigo da igreja é o quê? A palavra. A atividade da igreja, amar a palavra, ser arauto. Satanás usou a palavra. Isso. Mas aí que precisa ficar atento. Satanás usou a palavra para tentar Jesus. Os falsos profetas, eles usam a palavra, distorcendo, ensinando errado, criando doutrinas falsas. E não faz pouco tempo que tem falso profeta nesse meio. 2000 anos. Imagina o estrago que já não fez. Está aqui. Ah, mas como que eu vou saber? Está aqui. Nós estamos indo verso a verso, vendo o sentido, olhando o contexto, porque está aqui. É nisso que precisamos alimentar a nossa fé e ter o nosso papel diante do Senhor. É aqui. Carta pastoral.
como que a igreja deve se conduzir, como deve se organizar, como deve prestar o culto, como... Está tudo aqui, gente. Esse é o nosso alvo, é a nossa meta, é o propósito de estarmos aqui. Se não, é só religiosidade. É como se fosse um clube. E servir ao Senhor não é brincadeira. É a questão mais séria das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos lá. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, até o ponto de dividir alma e espírito, Senhor, que Tu possa estar trabalhando com nossos corações, com nossas mentes, e que possamos estar prontos e dedicados a Te servir como arautos, Senhor, dedicados como soldados, Senhor, que se entregam à batalha e se dedicam com amor, que possamos, Senhor, viver um cristianismo que agrade, Senhor, a Tua vontade e os Teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, pela força do Seu poder, a viver com integridade, com dependência e estarmos na Tua direção. E que, como igreja, possamos ser um luzeiro nessa cidade de Lambari que está em trevas. E que o testemunho de cada um de nós como arauto possa estar ganhando mais almas perdidas para o reino do Filho do Seu amor. Assim nós oramos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto, Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e tem nos guardado até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?